Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar início à nossa aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. A aula é aula número 3 do 2º bimestre. Tema da aula: descobrindo relações métricas no triângulo retângulo. Então, são 4 regrinhas, né? Tem na abertura da apostila de vocês, no resumo. Guarde essa informação, coloca lá, importante, tá bom? E a gente vai estudar elas hoje. Para começar, uma pequena praça em formato triangular será revitalizada pela prefeitura. No projeto, para evitar que as pessoas pisem na grama, resolvem construir uma calçada representada pela altura do triângulo em relação à hipotenusa, como mostra na figura. Então, para a gente poder fazer análise aqui é o seguinte: a hipotenusa é o maior lado do triângulo, certo? Sempre aquele lado que está o oposto do ângulo de 90 graus. Então, essa é a hipotenusa, certo? E aqui eles falam altura, porque geralmente o triângulo pode ser representado dessa maneira também, ó, né? O ângulo de 90 graus lá, a hipotenusa vai estar aqui, isso aqui é a altura, né? Então, por isso que eles falam altura relativa à hipotenusa, que ela vai estar fazendo um ângulo de 90 graus dos dois lados na hipotenusa aqui, né? Então, isso aqui é que eles chamam de altura, tá? Esse aqui é um cateto, e aqui é outro cateto. Tá bom? Então, feita essa observação, vamos dar continuidade. Como você faria para determinar o comprimento da calçada utilizando apenas os valores apresentados e seus conhecimentos sobre os triângulos? Então, até agora, a gente conheceu os triângulos por meio de triângulos semelhantes, né? Então, eu vou tentar desenhar aqui esses 3 triângulos, que aqui dá, quando eu tenho uma altura do triângulo, a altura relativa à hipotenusa, ele acaba formando mais 2 triângulos, né? Vamos chamar isso aqui, ó, de triângulo médio e esse triângulo pequeno. E a praça inteira vamos chamar de triângulo G, de grande, tá? Então, observando aqui assim, a gente pode observar o seguinte: o triângulo A, que liga o D, que liga o B, ele vai estar agora, vamos supor, eu vou dar um giro de 180 graus nele. Então esse triângulo aqui vai ficar assim, né? Aqui tem 90 metros. Ai, tá difícil desenhar aqui, vou tentar desenhar em outro lugar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz uma apresentação sobre isso, quer ver? Ó, vamos lá. No modelo geométrico da praça, a calçada corresponde à altura do triângulo referente ao A que liga o C. É a hipotenusa, né? A que liga o C. Certo? Então, ó, a altura do triângulo parte de um vértice que intercepta perpendicularmente o lado oposto, né? Então, ele vai fazer 90 graus aqui com o lado oposto de 90 graus. Certo? Sendo assim, vamos ter lá o ADB, o ângulo ADB. ADB, o ângulo aqui, o ângulo D, é congruente ao ângulo BDC. BDC, que também vai ter 90 graus. Então, esse ângulo aqui vai ter 90 graus, esse vai ter 90 graus, e automaticamente o B também tem 90 graus, tá? Todos medem 90 graus. Mas o que a gente estava levando em consideração era o triângulo ABD, que é o triângulo médio, e o triângulo BCD, que é o triângulo pequeno. Eles são triângulos retângulos, porque eles têm ângulos também de 90 graus, certo? Aí, agora chegou na parte que eu estava falando. Note que na figura há 3 triângulos retângulos semelhantes, pelo caso, ângulo e ângulo. Porque ó, o triângulo original, que é a praça original, né? Então, ele é um triângulo que ele vai ter o ângulo AA aqui em cima, igualzinho ao médio, que também é a ponta dele. Professor, mas a hora que eu cortar, isso aqui vai ficar invertido, né? Esse triângulo ficaria assim, ó, né? Com o A lá em cima
com o B aqui embaixo e com o D aqui. Só que eu posso fazer uma rotação dele de 180 graus. Aí ele ficaria... É a mesma coisa que você pegar um triângulo que está na sua mesa, você vira assim para ver o verso dele. Ele não vai mudar suas medidas. Então, só estou representando ele de uma maneira diferente. E a calçada aqui é a mesma coisa. A hora que eu colocar ele de pé, o D vai vir aqui, né? O B, que vai ter o mesmo tamanho do ângulo, vai vir aqui em cima, que vai ter o mesmo tamanho do ângulo A, tá? E esse ponto C vem parar aqui, né? Mas na hora que eu virar ele, que nem se fosse uma folha na mesa, ele vai ficar virado para cá também, tá? É uma rotação de 180 graus. Virar ele horizontalmente, certo? Agora sim, nós temos todos os triângulos semelhantes, certo? E aí, com essas informações que a gente já tem, eu consigo descobrir a largura da calçada, né? Então, olhe bem, eu vou fazer a relação aqui. Esse cateto está relacionado a esse cateto. Vamos chamar cateto C de calçada, tá? Então, ó, 90 dividido por C vai ter a mesma proporção que a calçada aqui, que também é C. Mas é lógico, ó, esse C aqui, essa calçada aqui, é essa daqui, ó, desse lado. Essa daqui é aqui, ó, do lado de cá. Ela foi dividida ao meio, então ela tem dois lados iguais, tanto para um triângulo quanto para o outro. Então lá, aí eu fiz essa proporção. Esse 90 está para esse C, assim como este C está para 10. Aí fazendo cruz e multiplica, eu vou achar o quê? C vezes C é C ao quadrado, igual 90 vezes 10. 90 vezes 10. E aí, C ao quadrado é igual a 90 vezes 10 dá 900. Certo? E aí, o comprimento da calçada é o raiz quadrada de 900. E quantos que dá a raiz quadrada de 900? Acredito eu que seja 30, né? Vamos fazer o teste? 30 vezes 30. Corta o zero, vem aqui embaixo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, a calçada terá 30 metros de comprimento, certo? Mas olha, a gente tem que conseguir visualizar esse triângulo sendo dividido em outros dois triângulos, e aí ao total eu tenho 3 triângulos. Ele original, ele cortado ao meio vai virar 2 outros triângulos congruentes. Por quê? Semelhantes, por quê? Porque vai ter ângulos de 90 graus, então todos eles têm ângulo de 90 graus. Aí vão ter o ângulo A, que vai ser o mesmo que esse daqui, ó. Não, desculpa, fiz errado. O mesmo que esse aqui, tá? E o ângulo C, que já tá aqui, né? Vai ser o mesmo que esse daqui de cima, tá? Então a gente vai ter 3 triângulos semelhantes. E através disso a gente consegue fazer outras relações métricas também, tá? Mas vocês viram ali, então, ó, aplicando as relações de proporções, ó, triângulo médio, triângulo pequeno, né? Aplicando as relações de proporções entre os lados correspondentes dos triângulos, ADB, que é o triângulo médio, para cima na ponta lá, daquele lá, né? E o triângulo BCD, BDC, que é o triângulo pequeno, representando o comprimento da calçada por H. Olha lá, eu tinha posto C, né? Mas ele vai por H, mas tem um sentido por que H, porque a altura do triângulo relativo à hipotenusa é sempre representada pela letra H, tá? É um padrão. Então, ele vai por o H. Então, vai ficar o quê? O AD, que é o 90, dividido por BD, que é a calçada, que a gente vai chamar de H, é a mesma medida, é a mesma proporção que o DB, que é calçada também, que a gente vai chamar por H, por DC, que a gente tem o tamanho que é 10. Substituindo as informações, olha lá, AD é 90, o BD é o H, o H é a calçada, né, que seria o DB,
e o DC é o 10. Cruza e multiplica, fica altura ao quadrado igual a 900. Por quê? 90 vezes 10 dá 900. Raiz quadrada de 900 vai dar 30 ou menos 30, né? Na verdade, você vai perguntar, quem ao quadrado dá 900? Tem duas respostas possíveis, né? O 30 positivo ou o 30 negativo. Como não tem como fazer uma distância negativa, eu desconsidero o negativo e fico só com o positivo. Então, considerando o valor positivo, concluímos que o comprimento da calçada é de 30 metros. Tranquilo? Agora a gente vai para as 4 relações métricas que existem aí. Relações métricas do triângulo retângulo. De modo geral, ao traçarmos a altura relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo, formam-se 2 novos triângulos que são semelhantes ao triângulo inicial. A comparação entre esses triângulos permite estabelecer relações entre as medidas de seus lados e a altura. Então, para facilitar, imagine o seguinte. Eu acho que eu fiz uma animação mais à frente, lá vai ter uma animação, tá? Mas aqui eu vou explicar. Esse triângulo aqui, ao ser posto de pé, ele ficaria invertido aqui. Aí você fez uma rotação de 180 graus e veio para cá. Esse triângulo, ao ser cortado, ao você pôr de pé, o C vem para em cima, o A vem para aqui embaixo e o D continua sendo o calcanharzinho aqui, só que ele vai ficar de pé, certo? E esse outro triângulo, simplesmente ele sai em movimento e vem parar do mesmo jeito que estava aqui, tá? Só que as letras, repare o seguinte, o H quando corta aqui, ele vai funcionar como a parte de baixo do triângulo médio e vai funcionar como a altura das costas do triângulo pequenininho, tá? E as letras vão acompanhar. O B veio para aqui, o M que estava embaixo veio para aqui, o H que estava aqui veio para aqui, tá? Eu fiz um outro lá para relacionar melhor, tá bom? Uma animação, daqui a pouco a gente vê isso. Continuando então. Aqui está, né? Na imagem, o M e o N, cadê o M e o N? O M é o que liga do C até a divisão da altura lá, né? Então aqui está a divisão da altura, que vai dividir em 2 triângulos. Então esse aqui vai se chamar M. E esse outro vai se chamar N. O M e N são as medidas das projeções. Mas que é essa projeção? Projeção do AC, dos catetos AC e AB, respectivamente, quer dizer que na mesma ordem. O AC é esse daqui, ó, o A que liga o C, certo? O que seria a projeção? Eu tentei explicar para os meus alunos como eu aprendi, como eu imaginei quando eu era criança, certo? Eu imaginava o seguinte, imagine que o Sol está bem em cima, então os raios solares estão vindo retos verticalmente para o solo, certo? Aqui tem um telhado, certo? A hora que o Sol bate nele, o Sol vai parar a sombra, né? Vai parar no telhado, certo? Então aqui vai vir o Sol, tá? Aonde o Sol passou, não vai fazer sombra aqui embaixo, o Sol vai vir até aqui embaixo, certo? Aonde fez sombra, é aqui, ó. Aqui fez sombra por causa daquele cateto lá de cima, né? Imaginando que ele seja como se fosse um telhado. Então, essa sombra embaixo do cateto, ao meio-dia, que o Sol não consegue bater no chão, eu chamava na minha cabeça de projeções. Então, as projeções é a sombra do cateto, ao meio-dia. Isso é o que eu inventei na minha cabeça quando eu era criança. Então, veja bem, se eu perguntar para você, o M é uma projeção de qual cateto? Do cateto B, né? E fala aqui, ó, o M é uma projeção do cateto AC, e AC é o cateto B aqui nesse caso. E agora, se fosse fazer a mesma comparação, esse cateto aqui, o AB, imagine que o Sol está já mandando linhas
retas para baixo assim, né? Então tudo aqui ia estar batendo no sol aqui embaixo. Ah, pegou no telhado, aqui ia parar aqui, não ia passar para baixo. E aí faria uma sombra, tudo isso é historinha da minha cabeça, só para lembrar. Uma sombra projetada no cateto, na hipotenusa, que é a sombra desse cateto, tá? Então, o cateto C gera a projeção embaixo dele, que é, que é a projeção N, tá? Então, esses são as projeções. A projeção do C está abaixo dele. A projeção do B está abaixo dele, sempre na hipotenusa. E a soma das duas projeções dá o tamanho da hipotenusa inteira, tá bom? Continuando. Ó, exemplo. Observando o triângulo CDA, que é o primeiro, maiorzinho aqui, e o triângulo ADC, que é o menor, são semelhantes, pelo caso de ângulo e ângulo. Eles têm os dois têm ângulos de 90 graus e os dois têm o mesmo ângulo lá em cima. Ou também automaticamente tem o terceiro ângulo aqui embaixo, semelhante. E aí a gente lê assim, o quadrado, como assim? Vamos ver aqui primeiro, né? Faltou colocar. Daí o que a gente fez aqui foi fazer o quê? O cruze multiplica e chegamos que altura vezes altura é altura ao quadrado. É igual a projeção M vezes a projeção N. Então eu posso falar que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, né? Agora, você sabe que a matemática eles gostam de enfeitar, né? Olha lá, então. Pode ler assim também. O quadrado da medida da altura, está aqui, ó. O quadrado da medida da altura é igual ao produto. O que é produto na matemática mesmo? Resultado da divisão. O produto das medidas das projeções. As projeções, lembrando que ele seria aquela sombra de um cateto e a sombra do outro cateto. A soma dos dois dá o tamanho da hipotenusa. A multiplicação dos dois vai dar o tamanho, o quadrado da sua altura, né? Então, quando você faz multiplicar as duas projeções, depois você tira a raiz quadrada dele, você descobre a altura. Então, em resumo, é isso, né? Olha lá. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções, ou seja, projeção M vezes projeção N. Tranquilo? Agora lá. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir. Lembrando que isso aqui não tem na sua apostila. Então, a gente acabou de ver que a altura do triângulo relativo à hipotenusa ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N. Quem é o M e o N? Nesse caso, tanto faz, porque tanto faz M vezes N ou N vezes M, vai dar o mesmo resultado. Então vamos ver como que ficaria isso aqui. Espero que você já tenha respondido, né? E vamos ver se você acertou. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Vou falar que esse aqui é o M. Se esse é o M, esse é o N. Então vamos lá. 3,2 vezes 1,8. Ah, mas eu vou ter que multiplicar? Olhando as alternativas, não tem que multiplicar não. Eu quero achar a altura. A altura aqui está ao quadrado, então vou mandar ao contrário do quadrado. O que é o contrário para descobrir? Eu vou tentar achar a raiz quadrada de 3,2 vezes 1,8. Ah, então achei. A alternativa correta é essa primeira, ó. Raiz não tem um índice, quando não tem um índice ao quadrado. Raiz quadrada de 3,2 vezes 1,8. Bom, se eu fosse fazer essa conta, eu faria assim, né? 3,2 vezes 1,8 deu 5,76. Aí eu tiro a raiz quadrada, então a altura ali é 2,4, tá? Automaticamente a gente já conseguiu. Automaticamente não, precisamos fazer a conta, né? Já descobrimos que é 2,4 é a altura ali, certo? Vamos lá, dando continuidade na aula. Resposta é aquela mesma. Agora, na prática, pause o vídeo,
tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não, tá? Vamos por partes aqui, quer ver? Aqui que, se eu não me engano, eu fiz uma animação para ficar mais fácil de entender. Então, ó, na figura, ao traçarmos a altura relativa à hipotenusa do triângulo ABC, obtemos 3 triângulos retângulos, semelhantes pelo caso ângulo e ângulo. Então aqui, primeiro, esse triângulo grandão, ao eu deixar de pé e fazer uma rotação de 180 graus em giro em torno do eixo, ele vai ficar esse triângulo aí, tá? Beleza. Aí o triângulo médio é aquele corte ali, ó. Se eu só levantar ele, fazer uma rotação de 90 graus e andar ele para cá, ele vai vir parar ali, ó, naquele formatinho. E o triângulo pequenininho, se eu pegar ele só arrastar ele para lá, ele vai formar aquele terceiro triângulo. Então são 3 triângulos semelhantes. Então as relações entre eles existem, né? Porque onde está lá H, quer dizer que o H é igual para todo mundo, tá? O mesmo H lá no triângulo pequeno e no triângulo grande. Certo? Então vamos lá, continuando. Aí ele vem assim. Agora pausa o vídeo, tenta resolver, depois solta o play. Considerando os triângulos ABC. ABC é esse triângulo maior. Vou considerar ele e o triângulo DAC. DAC. Então esse, nesse caso, não vou estar analisando. Vou analisar só aqueles. Então, C que liga o D, né, multiplicado por H. O H está onde? O H está aqui embaixo, né? Multiplicado por D que liga o A. É igual a quem? Ao B. O B do triângulo grandão, o médio, é o C que liga o A. C que liga o A. Multiplicado pelo C do médio. O médio... não, desculpe. É aqui assim, ó. Fiz invertido aqui. Perdão, vou começar de novo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou relacioná-los um a um. Vamos fazer primeiro a relação, depois a gente vai trazer ali. Eu sei que eu vou precisar do A, do H, do B e do C, certo? O AB tá aqui, ó. O AB é proporcional a quem? Ao DA. Ao DA. Que é igual. Agora eu poderia pegar tanto o A quanto o B, ou o B e o M. Então eu já peguei o C e o H. O C e o H já foram. Agora falta o A e o B. Então eu posso pegar esse A com esse B. Então esse aqui cai fora. Eu vou pegar esse daqui relacionado a esse daqui. Então vamos lá. Como que ficaria? Ficaria CB ou BC dividido por AC. Então essa é a relação. Vou trocar as informações para ver se vai dar certo. Então deixa eu limpar lá para poder pegar as informações, certo? Então lembrando que são esses 2 triângulos, esse e esse. Então vamos lá. AB, o A que liga o B é representado pela letra C, dividido por D que liga o A. D que liga o A é representado pela letra H. É igual a, agora, BC. B que liga o C é representado pela letra A, dividido por AC. O A que liga o C é a letra B. Cruza e multiplica, o que vai dar? Vai dar H vezes A vezes H, ou H vezes A. Tá correto também se você fizer H vezes o A, tá? É igual, eu já fiz essa relação aqui. É igual a C que liga o D. É igual o C que multiplica o D, ou invertido, né? D que multiplica o C, ó.
essa daqui ficou igual a essa. Porém, essa também está correta. Então, a relação entre eles é essa daqui, ó. E aí ele fala assim: considerando os triângulos ABC e o triângulo DAC, mostre que A vezes H é igual a B vezes C. E escreva como que lê essa expressão. Como que eu vou ler essa expressão aqui? Opa, apaguei. Né? A gente lê da seguinte maneira. O produto... eu vou tentar apagar lá em cima. Vou fazer em relação a isso daqui, tá? Então lá, o produto é resultado da multiplicação entre as alturas, a altura, o H não é a altura, entre a altura e a hipotenusa. Então, quando eu faço a multiplicação, o produto entre a altura e a hipotenusa é igual à multiplicação dos seus catetos. Vai multiplicar o B vezes o C. Então, quando eu faço a altura multiplicada pela hipotenusa, vai dar o mesmo resultado que um cateto multiplicado pelo outro, tá? Então, a gente lê o produto entre as medidas da altura e a hipotenusa é igual o produto das medidas dos catetos. Então, aqui está a letra A. Agora vamos fazer a letra B. Então, vamos lá. Analisando aqui. Vou fazer de outra cor, vou fazer vermelho. Considerando os triângulos ABC, que é o triângulo grandão, de novo. Certo? E o triângulo DAC, que é o triângulo médio, de novo, ele quer que eu mostre que B ao quadrado é igual a M vezes A. B ao quadrado é igual a M vezes A. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, com calma. O A que liga o C. Ó, o A que liga o C tem a letrinha. Opa, fiz errado aqui. O A que liga o C tem a letra B. E aqui tem a fórmula B. Eu vou precisar de outro B. Né? O A que liga o C dividido pelo... Quem que é o correspondente a ele? O C que liga o D. Ou o D que liga o C. Tudo faz a ordem. Que é a letra M. Olha lá, já fiz um B e já fiz um M. Agora falta mais um B e um A. Né? Então, ó, veja bem agora. Então, se eu preciso de mais um B e mais um A, tem um B aqui e tem um A aqui. Então, é esse daqui, ó. O C que liga o D, o C que liga o B, dividido pelo C que liga o A. Resolvendo isso, vamos trocar as informações. O AC é o valor de B, dividido. CD é o valor de M. É igual a BC ou CB, que tem o valor do A, que é dividido por CA, que tem o valor de B. Cruza e multiplica. B vezes B, B ao quadrado, igual a M vezes o A, ou o A vezes o M. Então, tanto faz a ordem da multiplicação. Vou deixar M vezes o A. Cheguei lá, ó. Cheguei na mesma que ele estava pedindo para eu provar aqui, ó. Né? Ele não pediu para eu provar isso daqui? Aí, foi provado que dá para chegar nisso mesmo. Agora, como que eu leio isso? Eu leio assim, vou analisar isso em cima do triângulo sem ser desmontado, tá? O cateto não, desculpe. É isso mesmo. O quadrado da medida do cateto, esse cateto ao quadrado, se eu fosse desenhar, ele vai fazer ele vezes ele, vai formar um quadradão aqui, né? O quadrado da medida de um cateto é igual ao a multiplicação da projeção M, que é do próprio cateto, vezes a sua hipotenusa. Então, vou tentar fazer de cor diferente aqui, tá? Só para a gente fazer mais fácil. O quadrado do cateto é igual a sua projeção M
vezes a sua hipotenusa, que seria ele inteiro aqui, tá? Então, esse aqui ao quadrado é a mesma coisa, ele vezes ele mesmo, né? É a mesma coisa que a projeção vezes a hipotenusa, tá bom? Agora, o triângulo, fazendo a mesma coisa aqui, ele só quer que eu faça agora o mesmo, só que relacionado a quem? Relacionado a esse cateto agora. Provavelmente vai ser o seguinte, ó, lendo aqui já está. O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N, tá? É assim que lê, mas eu vou provar que dá para fazer também, igual a gente provou nos outros. Vou apagar todas as riscaiadas que a gente fez lá nos triângulos e vamos analisar de novo, friamente, com calma aqui, né? Então lá, considerando o triângulo ABC, que é o triângulo grandão, e o triângulo CDA, que é o triângulo médio, mostra que o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. Então, vou mostrar. Vou mostrar nesses triângulos. Então, vamos lá. Onde que está o Czinho? O Czinho está aqui, tá? E... Perdão, fiz errado. É o outro triângulo agora, né? Que o cateto pertence ao outro triângulo aqui, com o pequenininho. Então, vou analisar ele com ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. O AB, vamos com calma. O AB tá aqui, ó. O A que liga o B, dividido, quem é o relacionado a ele lá? O D que liga o B, ou o B que liga o D, tanto faz a ordem. É igual... Eu não vou querer pegar outro C também, então tem que fazer essa relação aqui agora. O C que liga o B, ou o B que liga o C, dividido, esse daqui, dividido por esse daqui, o A que liga o B. Trocando pelas letras que representam, vamos ver. Ó, o A que liga o B é o C, dividido pelo B que liga o D, é o N. É a projeção do C, né? É igual ao B que liga o C, o B que liga o C, que é a letra A, que é a hipotenusa do triângulo original, dividido pelo A que liga o B, que é a letra C. Cruza e multiplica, C vezes C é C ao quadrado. Então, o cateto aqui, C, está ao quadrado. É igual a projeção N vezes a hipotenusa A. Então, ficou provado também que também dá certo aqui, tá? E como que eu leio isso? Eu leio do mesmo jeito. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto, o resultado da multiplicação entre as medidas da hipotenusa e a projeção deste cateto. Não vai fazer confusão. Se você está fazendo esse cateto ao quadrado, você tem que fazer essa projeção vezes o hipotenusa, porque se você fizer invertido, você não vai conseguir encontrar, tá bom? Vamos conferir o que o material fala sobre isso, tá? Olha lá. Então, a letra A é tudo aquilo que eu falei, só que aqui está mais organizadinho, né? Vou só comentar, ó. É o AB dividido pelo DA, então aqui, ó. C dividido por H é igual ao BC, o BC, que é o A, dividido por CA, ou AC, que é a letra B. Cruza e multiplica, e chegamos naquela relação, né? A hipotenusa vezes a sua altura relativa é igual a multiplicação dos catetos, né? É o produto dos catetos. Então lá, o produto entre as medidas, o produto quer dizer o resultado da multiplicação, tá? Estou falando no português mais claro. O produto, ou seja, a multiplicação das medidas da altura pela hipotenusa é igual ao produto, o resultado da multiplicação das medidas dos seus catetos, tudo bem? A letra B é sobre o cateto e sua projeção, né? Então ficou claro aqui que ao trocar o AC
que está aqui, o AC, que vale B, o DC, que está aqui, que vale M, é igual à mesma proporção do BC, que vale A, pela CA ou AC, que vale B. Cruza e multiplica, fica o cateto ao quadrado é igual ao produto da projeção pela sua hipotenusa, né? Então lá, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto das medidas da hipotenusa e a projeção deste cateto, tá? E a letra C é a mesma coisa, só que inverteu o lado daí, tranquilo? Foi para o outro cateto daí. Bom, encerramento. Pause o vídeo, tente resolver, não tem na apostila de vocês, e depois solta o play para conferir se acertou ou não. Então vamos lá. Um dos métodos que eu posso usar é achar primeiro a altura aqui pelos catetos. Só que eu não tenho os catetos, mas aqui eu posso fazer o quê? Que esse triângulo aqui tem 32 aqui, tem 24 aqui, certo? E aí eu quero descobrir a altura, que é o H aqui. Agora, se eu fizer isso aqui ficar de pé, né? Eu vou descobrir que o 18 veio aqui para baixo, o H veio aqui e aqui ficou sem ninguém. Então, eu posso fazer a seguinte relação. 32 está para H, 32 está para H, assim como o H está para 18. O H está para 18. H vezes H é a altura ao quadrado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as projeções. 32 vezes 18. Então fica o M vezes o N aqui, né? Aí resolvendo isso fica a altura ao quadrado é igual 18 vezes 32. Então a altura ao quadrado é igual, vamos fazer? 32 vezes o 18, 8 vezes 2, 16, subiu 1. 8 vezes 3, 24, com mais 1, 25. Mais 1 vezes 2, dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Somando tudo, 6, 7, 5. Então, a altura ao quadrado é igual a 576. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 576, que vai dar um valor aproximadamente de quantos? Vamos fazer na calculadora? Então vamos lá, 576, raiz quadrada dele, dá exatamente 24, não é nem aproximadamente, exatamente 24, tá? Então a gente usou qual aqui? Qual propriedade que a gente usou? A altura ao quadrado é igual à multiplicação das suas projeções. Tranquilo? Se gostou da aula no geral, deixa o like, caso não tenha deixado, e se inscreva no canal, caso ainda não seja um dos nossos inscritos. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.